Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui. Hoje a gente vai mergulhar num povo que, olha, aparece bastante no Antigo Testamento, mas sempre meio misterioso, né? Os queneus. Eles estão lá ligados a gente importante como Moisés, até em momentos decisivos de batalha, mas quem eles eram de verdade? É um desafio montar esse quebra-cabeça. E para guiar a gente nessa exploração, estamos usando como base um artigo bem completo lá do site teológico do Diego Pereira do Nascimento. Ele junta várias pistas, tanto da Bíblia quanto da história. A ideia aqui é tentar entender melhor quem foram esses queneus, de onde vieram, como era a religião deles, quais as histórias principais na Bíblia e, claro, a relação com os israelitas. Tudo com base nesse material. Ok? Vamos lá, vamos desembrulhar isso. Com certeza. E é uma análise super válida, sabe? Porque a gente foca muito nos grandes nomes, nos impérios, mas entender esses grupos menores, tipo os queneus, dá uma cor diferente para o cenário bíblico. Traz mais textura, né? Exato. Mostra um mundo de interações, de alianças que mudavam, gente nômade, convivendo com gente estabelecida. Era uma dinâmica muito rica ali em Canaã. Perfeito. E para começar, o ponto que parece dar mais nó na cabeça que o artigo já destaca de cara. A origem exata dos queneus é uma incógnita, né? Totalmente. O material que a gente está vendo passeia por algumas teorias. Interessante que muitas se baseiam em semelhança de som no hebraico, sabe? Ah, tipo, Bom, tem quem já ligou eles a Caim, o filho de Adão. Porque Quenel em hebraico é Keeni e Caim é Caim. É parecido, né? faz sentido a associação pelo som. Sim, mas é uma tentativa de buscar uma linhagem lá atrás. Só que essa ideia e outra parecida que liga eles a Canaã ou Quenã, neto de Sete, elas esbarram num problema que o texto aponta: o dilúvio. Ah, claro. A narrativa de Gênesis diz que só a família de Noé sobreviveu. Exato. Então fica difícil traçar uma linha direta desses personagens de antes do dilúvio até os queneus que a gente encontra depois, né? Entendi. Então a busca por conexões tem que ser mais próxima da época em que eles realmente aparecem na história de Israel? Isso. Outra possibilidade que o artigo levanta é que eles fossem um povo semita que já estava lá na terra antes mesmo de Abraão. Ah, por causa de Gênesis 15? Precisamente. Gênesis 15, versículo 19. Na promessa de Deus a Abraão, a terra dos queneus está lá, listada junto com outras. Isso indica que um grupo com esse nome já existia. Mas aí fica a dúvida que o artigo coloca. Seriam esses os mesmos quênios que a gente vê séculos depois com Jetro e tal? Exato. É uma questão em aberto. E é aí que entra a hipótese que o material parece achar. Bom, talvez a mais plausível, mesmo sem ser definitiva. Que seria? A ligação com os midianitas. A ideia é que os quênios, ou pelo menos esse grupo específico do Jetro e do Éber, fossem descendentes de Midian. Midian, o filho de Abraão com Quetura. Esse mesmo. A pista principal para isso está em textos como Números 10 e Juízes 1. Eles falam de Jetro, o sogro de Moisés, às vezes como midianita, às vezes como quênio. Ah, essa dupla identidade é a chave, então. É uma pista forte, sim. A análise sugere que pode ser uma origem comum, ou talvez os quênios fossem um clã, um ramo que se separou dos midianitas, que era um grupo maior. E como isso se encaixa com a menção lá em Gênesis 15? Boa pergunta. O texto até especula. Talvez esse grupo mais recente, de origem midianita, tenha se misturado com quem sobrou dos queneus mais antigos, ou só adotaram o nome, que já era conhecido na região. Os midianitas também eram nômades importantes ali, né? Ora próximos, ora em conflito com Israel. Ou seja, a conexão com os midianitas parece explicar melhor o contexto do Êxodo, dos juízes, mas ainda assim não é 100% certo. Não é. Falta aquela prova arqueológica, sabe? Algo que diga sim, era isso. Então, a conclusão que o artigo deixa é: a ligação midianita é a mais forte com base nos textos, mas o mistério sobre a origem exata dos queneus continua. Se a origem já é complicada, a análise do artigo mostra que a religião deles também não era algo simples, né? O que se sabe sobre a fé dos queneus? Também tem suas nuances. O texto levanta a possibilidade de que no começo eles fossem politeístas.
Normal para a região de Canaã, né? Adorando deuses locais como Baal, Astarote, talvez Quemos. O esperado para quem vivia ali naquele meio. Exato. Mas aí entra o fator Israel. A convivência deve ter tido impacto. Tudo indica que sim. Esse contato próximo, longo, especialmente a partir do Êxodo, parece que influenciou. A análise sugere que isso abriu espaço para alguns queneus começarem a crer, talvez até a adorar o Deus de Israel, Yahvé. E aí a figura do Jetro deve ser central, imagino. Com certeza. Jetro não é só o sogro de Moisés, identificado como queneu e midianita. Ele é chamado explicitamente de sacerdote de Midian. E tem aquela cena incrível em Êxodo 18, né? Conta mais. Jetro ouve tudo que Deus fez por Israel, aí ele declara: agora sei que o Senhor Yahvé é maior do que todos os deuses. E mais importante, ele oferece sacrifícios a Yahweh e come pão com Arão e os líderes de Israel ali na presença de Deus. É um ato de culto, um reconhecimento forte. Nossa, isso é muito significativo. Mas o artigo sugere que isso não quer dizer que todos os queneus viraram adoradores de Yahweh da noite para o dia, certo? Exatamente essa é a nuance que a leitura traz. O fato de Jetro, um líder, ter tido essa experiência e feito esses rituais, não significa que o povo todo se converteu em bloco. Entendi. A interpretação mais provável, pelo que se tem, é que as crenças coexistiam. Talvez um grupo de queneus tenha seguido Jetro na adoração a Yahweh, mas outros continuaram com suas práticas antigas ou misturaram as coisas, um sincretismo, né? Algo que, aliás, acontecia com os próprios israelitas também em vários momentos. Faz todo sentido essa complexidade religiosa para a época. E essa relação também complexa com Israel fica ainda mais clara quando a gente olha os momentos em que os queneus aparecem na Bíblia. O artigo detalha isso bem. Quais são os episódios-chave? Eles marcam presença em períodos bem importantes. No Êxodo, claro, Jetro é a figura principal. Além daquele lance religioso que a gente falou, ele tem um papel prático fundamental. Qual? Ele aconselha Moisés sobre como organizar a justiça no acampamento, sugere delegar, criar níveis de juízes. É um conselho de gestão, basicamente, para um povo enorme no deserto. E é curioso que o artigo menciona que Jetro é visto como profeta em outras tradições, como no druzismo e no islamismo, onde chamam ele de Shoaib. Que interessante. Mas não foi só o Jetro no Êxodo, né? O grupo de queneus foi junto com os israelitas na jornada pelo deserto para Canaã. Mas essa proximidade toda também parece ter gerado uma profecia meio sombria, lá de Balaão em Números 24. O que ele disse? Ele olha para os queneus e diz algo como: apesar de fortes, eles seriam levados cativos para Assur, para a Síria. Uma previsão de um futuro difícil. Nossa, e depois, quando chegam em Canaã, na conquista? E depois das primeiras batalhas, principalmente as da tribo de Judá no sul, o livro de Juízes, lá no capítulo 1, diz que descendentes dos queneus que vieram com Moisés se assentaram no deserto de Négueb, ao sul de Arade. Continuaram meio nômades, mas agora dentro do território que Israel estava reivindicando. E aí a gente chega no período dos juízes, e na famosa história da Débora. Isso, um momento tenso, Israel sofrendo na mão de Jabim, rei cananeu, e do general dele, o Cícera. E no meio disso, aparece Éber, o queneu. Ele não estava com o grupo principal no sul. Não, ele tinha se separado. Armou a tenda dele mais para o norte, perto de Zanim. E o ponto crucial, Éber tinha feito um acordo de paz com o rei Jabim. Um acordo à parte da guerra entre Israel e os cananeus. Exato. E é por isso que o Cícera, quando o exército dele é derrotado por causa da Débora e do Baraque, foge e vai procurar abrigo justamente na tenda do Éber. Ele devia achar que ali estava seguro. Só que não foi bem assim. A história da Jael é sempre impressionante. Uma queneu que, em tese, estava em paz com o inimigo, mas age de forma decisiva a favor de Israel. O que isso diz sobre ele, segundo a análise? É fascinante, né? Jael, a esposa do Éber, recebe o Cícera, dá leite para ele, cobre, e aí quando ele está dormindo, exausta, ela pega uma estaca de tenda e um martelo e... pronto, mata ele. Pesado. Muito. E o Cântico de Débora, em Juízes 5, celebra ela. Bendita seja entre as mulheres. A leitura que o artigo reflete, com base no texto, é que, apesar do acordo do marido, a lealdade da Jael, ou talvez só o pragmatismo de ver Israel ganhando, falou mais alto.
O ato dela, de uma queneu, foi o golpe final para a libertação de Israel. Mostra como essas relações tribais eram complexas e como as pessoas agiam dentro delas. E essa relação com Israel continua firme. Na época dos reis. Continua, e de forma bem positiva. Já no tempo do rei Saul, a gente encontra queneus morando no meio dos amalequitas. Que eram inimigos de Israel, né? Eram. E quando Saul vai lutar contra os amalequitas, ele manda um aviso para os queneus. Está lá em 1 Samuel 15. Saiam do meio dos amalequitas para que eu não os destrua com eles. E por quê? Saul explica, porque vocês foram bondosos com todos os israelitas quando eles estavam vindo do Egito. Ele está lembrando da ajuda lá do tempo do Êxodo. É a memória da aliança funcionando. Que reconhecimento! Uma proteção clara. Com certeza. E com Davi a mesma coisa. Depois de Davi vencer os amalequitas também, ele manda presentes, parte do que conquistou, para várias cidades e grupos amigos. Em 1 Samuel 30, cita especificamente as cidades dos queneus entre quem recebeu os presentes. Um gesto para manter a amizade, a aliança. Então, olha só, apesar da origem incerta, da religião talvez meio misturada, o que a gente vê nas fontes é uma relação longa, importante, com momentos de ajuda mútua e com figuras queneus que tiveram um papel direto na história de Israel. Exatamente isso. Desde Jetro dando conselho para Moisés, passando por Jael decidindo uma batalha, até Saul e Davi reconhecendo essa amizade. A Bíblia mostra uma relação especial mesmo, e que durou bastante tempo. Mas essa presença forte na história de Israel parece que some em algum momento. O que a análise diz sobre o fim dos queneus? Para onde eles foram? Eles meio que desaparecem dos registros. A fonte que a gente usou indica que não tem uma data exata, um evento que marque o fim deles como um grupo reconhecível. Eles simplesmente Sumiram. A explicação mais provável que o material apresenta é a assimilação gradual. Assimilação por quem? Pelos israelitas? Talvez em parte, mas principalmente pelos grandes impérios que vieram depois e dominaram toda a região de Canaã. Pensa nos assírios, depois babilônios, persas, gregos, romanos. Ah, claro. Grupos menores, nômades, como os queneus, teriam muita dificuldade para manter uma identidade separada no meio dessas ondas de conquista e dominação. Devem ter se dispersado, talvez alguns foram escravizados ou simplesmente se misturaram com os vizinhos ao longo dos séculos. E aquela profecia do Balaão, do cativeiro na Síria, chegou a se cumprir? O artigo menciona essa possibilidade. Alguns estudiosos acham que a conquista assíria da região, que incluiu o Reino do Norte de Israel lá no século VIII a.C., pode ter sido o cumprimento daquilo. Isso teria, com certeza, contribuído muito para o declínio e desaparecimento dos queneus como um povo distinto. Não dá para provar, mas é uma conexão interessante que a análise traz. Entendi. E uma última coisa. O nome deles, queneu. Tem alguma pista aí sobre quem eles eram? O artigo fala disso? Fala sim, e é uma pista bem sugestiva. O nome em hebraico é Queni. O texto aponta que a raiz provável disso é a palavra Caim. Caim. O que significa? É um verbo hebraico que significa forjar, fabricar, trabalhar com metal. Forjar, tipo um ferreiro. Exatamente. Baseado nessa raiz, um significado possível para queneu seria algo como povo da forja, ou simplesmente ferreiros, metalúrgicos. Uau! Isso muda bastante a perspectiva. Muda, né? Abre uma janela bem interessante para pensar na identidade social e econômica deles. Totalmente. Talvez eles não fossem definidos só por laços de sangue ou território, mas também por uma habilidade, uma profissão que era essencial na antiguidade. Certo. Então vamos só recapitular o que a gente viu aqui com base no material do teológico. Os queneus, um povo nômade de Canaã. Origem misteriosa, talvez ligados aos midianitas, talvez a um grupo mais antigo. Isso. Religião complexa, talvez politeísta no início, mas com uma conexão forte com o Deus de Israel, principalmente através de Jetro. Exato. Foram importantes em momentos-chave da história de Israel, Jetro no Êxodo, Jael nos Juízes, e mantiveram uma aliança firme com Israel até a monarquia. Relação bem consistente, né? E por fim, essa pista incrível no nome deles. Queneu pode significar povo da forja, indicando uma especialização em metalurgia. E essa última pista, a da metalurgia, olha,
talvez ela ajude a amarrar várias pontas soltas que a análise levanta, né? Leva a gente a pensar... No quê? Bom, pensa comigo. A origem étnica deles é incerta. A ligação do nome com forjar, quiem, é forte. E eles eram nômades, vivendo entre vários povos, midianitas, israelitas, amalequitas, cananeus. Será que os queneus não funcionavam quase como uma guilda, um clã de artesãos especializados em metal? Uma espécie de casta de ferreiros itinerantes, é isso. Talvez algo parecido. Pensa como a habilidade de trabalhar metal era crucial naquele tempo. Para fazer ferramenta para a agricultura, utensílio para casa e, claro, armas. Fundamental. Isso poderia explicar duas coisas. Porque eram nômades, talvez seguissem rotas de comércio de metal ou onde tinha mais demanda, e porque eram geralmente bem-vindos ou pelo menos tolerados em territórios de outros povos. Faz sentido. A habilidade deles seria útil para todo mundo. Exato. Essa especialização podia ser a chave para entender tanto essa mobilidade deles, quanto as relações complexas que tinham ora super aliados de Israel, ora fazendo acordos por conta própria com outros. Dá uma visão diferente do papel único e talvez essencial que eles tinham naquela sociedade antiga. Que reflexão interessante para a gente terminar. Pensar nos queneus não só como um povo, mas talvez como guardiões de um saber técnico vital que dava a eles um lugar especial mesmo sendo nômades no mundo antigo. Realmente, olhar para esses grupos menores da Bíblia abre um monte de novas perguntas e perspectivas. Muito obrigada por acompanhar a gente nessa exploração sobre os queneus.